índias já estavam se referindo a, tipo, as mulheres do Brasil, enquanto o Cabral estava se referindo às índias das Índias, né, sabe? A gente não pode esquecer que quando o Pedro Álvares Cabral veio para cá, ele veio para fazer só aquela cerimônia de posse, né? Aquela primeira missa no Brasil, que foi uma cerimônia de posse. E depois ele foi para a Índia mesmo, fazer comércio lá nas Índias. Então ele veio de Portugal para cá, fez uma primeira missa no Brasil, botaram uma cruz. É mais ou menos como chegar na Lua, botar uma bandeira dos Estados Unidos e dizer, pronto, chegamos. É o que os portugueses fizeram no Brasil. Vieram, trouxeram uma cruz, tanto que eles chamavam o Brasil de terra de Vera Cruz. Da verdadeira cruz. Depois é que o nome vai ser Brasil. E a teoria mais aceita pelos historiadores é por causa do pau-brasil mesmo, né? Que eles chamavam o Brasil dessa forma por conta do pau-brasil. Mas tem uma outra teoria. Tem uma teoria mais antiga, tem uma lenda do norte da Europa, da Irlanda, não sei exatamente de onde que falava de uma terra que tinha se descolado da Europa e virado uma ilha, assim, sabe? E essa terra era tudo perfeito, era um paraíso, e não sei o quê, e o nome dessa terra era Brasil, ou Brasilis. Quando eles chegaram aqui e viram o paraíso perfeito, eles chamaram de Brasil. Essa é uma outra teoria, mas é menos aceita. A mais aceita é que é por conta do pau-brasil mesmo, né? E é o mais possível também, né? Resumindo, o Brasil é o paraíso antes dos portugueses chegarem. Claro, eles conseguiram destruir o paraíso, né? Aliás, nós conseguimos destruir o paraíso. Não são só eles. Nós continuamos destruindo o paraíso. Bom, eu vou apresentar aqui a tarefa e a gente vai fazer a correção sobre a aula passada. Na aula passada, Arthur, a gente falou sobre o que a gente chama de Brasil pré-colonial, antes de colonizar. Antes de Portugal pensar assim, o que eu vou fazer com o Brasil? É um período bem curtinho, de 1500 a 1532. Os primeiros 30 anos, os portugueses não se preocuparam em colonizar o Brasil. Como eu estou projetando uma outra tela, e eu não consigo ver vocês, não tem necessidade de vocês ficarem com a webcam ligada, tá? Quando a gente voltar, daí vocês ligam a webcam. Eu só preciso saber quando que começa a aparecer para vocês aí. Alguém avisa? Já começou. Já apareceu. Mentira, tá rápido. O andamento está rápido. Pois é, começou a gravar bem rápido também. Vamos lá. Então, de 1500 a 1530 é Brasil pré-colonial, ou seja, o Brasil não era uma colônia, não tinha a preocupação do rei em colonizar, em povoar, não tinha um projeto para isso. Daí pergunta lá na questão da tarefa, que eu vou pedir para que o Daniel responda. Por que Portugal não colonizou o Brasil assim que o dominou? Por que os portugueses não colonizaram o Brasil nesse período de 1500 a 1532? Como é que tu respondeu, Dani? Daniel? Talvez ele esteja digitando. Pois é. Vamos ver. Se ele digitar, eu aviso, tá? Não. Daniel? Ele entrou não. Sim, ele tá aqui, sim. Ele botou, porque de início o Brasil não tinha nada a oferecer economicamente. Quem botou... Não tá errado, tá, Dani? Só tem que completar. Fabíola, o que colocou? Essa eu não fiz. Henrique? Eu não fiz a tarefa, André. Eu tava estudando para as provas de REC e acabei esquecendo. Posso fazer, André?
Arthur, Eu não fiz essa. então a próxima é tua. Acaba sendo sempre os mesmos também. Fala, B. Por causa que o comércio das Índias estava sendo muito lucrativo, e então o Brasil não estava dando tanta coisa a oferecer economicamente. Daí eles só permaneceram extraindo o pau-brasil por meio do escambo. E ele não tinha ouro nem prata. Basicamente porque o comércio com as Índias era muito mais lucrativo, era 5 vezes mais lucrativo do que a exploração do pau-brasil. Então, eles até vão explorar o pau-brasil, né? O rei cede o direito de explorar o pau-brasil para algumas pessoas, alguns portugueses que vinham para cá para isso, usando a mão de obra indígena, mas eles vão focar nas Índias. Vale lembrar que os portugueses foram os únicos que chegaram nas Índias. Os espanhóis também queriam chegar nas Índias, mas como eles esbarraram na América, e a América tinha bastante ouro na região espanhola, eles focaram na exploração do ouro e da prata, na dominação do Império Azteca, na dominação do Império Inca, que nós já estudamos. Enquanto isso, os portugueses acabaram controlando a outra rota até as Índias, que já tinha uma rota até as Índias, só que era uma rota pelo Mediterrâneo. Essa rota do Mediterrâneo, dentro do Mediterrâneo, era uma rota controlada pelos italianos e pelos turcos otomanos. E era muito caro justamente por isso, porque eles controlavam o comércio que era feito no Mediterrâneo. Os portugueses conseguiram dar uma outra volta para chegar até as Índias. Então, o comércio com as Índias, em Calicut, as Índias, era muito mais lucrativo do que o pau-brasil. Por isso que acabaram não dando muita bola para o Brasil num primeiro momento. Aí, depois, Arthur, qual a principal atividade econômica desenvolvida nesse período no Brasil? Bom, o pau-brasil e o comércio. a exploração do pau-brasil. Ponto. Sem comércio. Não tinha comércio, só tinha uma exploração do pau-brasil. Essa é a resposta para essa pergunta. A principal atividade econômica é a exploração do pau-brasil. Esse é o nosso primeiro ciclo econômico. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que o Brasil teve 4 ciclos econômicos. Primeiro foi o pau-brasil, segundo a cana, terceiro o ouro, quarto o café. Quando o café entrou em crise, lá em 1929, o Brasil, então, vai investir em uma policultura, daí vai começar a produzir tudo, ao invés de ficar centrado numa coisa só. Lá em 1929, teve uma crise no mundo, os Estados Unidos quebrou, inclusive vai ter a ver com a Segunda Guerra Mundial, isso, né? Porque daí vai aparecer Hitler, Mussolini, para salvar o país, a Alemanha, da crise. Vão aparecer esses líderes que vão provocar a Segunda Guerra Mundial. Mas até 1929, o Brasil era um país que tinha uma cultura, monocultura, e estava preso a ela. Dava muito dinheiro, mas o problema é que quando ela quebrava, não tinha outra saída. Daí eles começam a explorar outras coisas, daí começa uma policultura no Brasil. Mas o primeiro ciclo econômico é a exploração do pau-brasil. Isabela Florencio de Almeida. Que mão de obra era utilizada e como? Os indígenas do Brasil serviam de mão de obra para os portugueses. Em troca, eles recebiam objetos comuns como espelhos, por exemplo. Boa. Através do escambo. Vou usar essa palavra para vocês se acostumarem com ela. Ou seja, a troca da madeira por objetos dos portugueses.
André, as minhas respostas são todas diferentes, porque eu achei que era outro período, daí tá, a minha primeira resposta B tá cana-de-açúcar, a C tá escravidão, que tá lá no livro, daí... Aham. Boa, Helena. Ó, na verdade, a cana-de-açúcar é dentro do período colonial. Aí já é Brasil colônia. Né? Porque daí eles vão começar a explorar o açúcar. Eles já conheciam a cana-de-açúcar, tá? Os portugueses já conheciam. Só que em Portugal não dá de plantar a cana. A temperatura, o clima de Portugal não é propício para cana. Eles plantavam a cana nas ilhas... Ilhas Madeira? Nos Açores. Esqueci. Nos Açores eles plantavam a cana, que daí já é mais o clima equatoriano, assim, né? Mais quente. A cana precisa de um clima quente e úmido. Então, os portugueses já conheciam a cana, já plantavam a cana lá nos Açores. E vão trazer para testar no Brasil depois. Eles vão explorar primeiro para o Brasil, daí depois, quando já se esgota esse negócio, já não era mais tão lucrativo, eles precisam achar uma coisa que desse dinheiro no Brasil. Então, o que, gente? O que a gente vai fazer com essa terra? Lá o Pero Vaz do Caminho já tinha dito, né? Ah, tem tanta terra que se plantando parece que tudo dá. Tanto mato que tem aqui. O que nós vamos testar aqui? Trouxeram a cana-de-açúcar para ver se vingava. Batata, não deu outra. Vai ser o ouro branco de Portugal. Porque na Europa não dá de produzir a cana-de-açúcar, não tem como. O clima lá é muito frio e seco. A cana precisa de um clima quente e úmido. Por isso que no Brasil eles vão plantar muita cana e eles vão ganhar muito dinheiro. Tá? Os portugueses vão ganhar muito dinheiro com a exploração da cana-de-açúcar no Brasil, porque na Europa não tem. Lembra disso, a gente já estudou. Ó. Quanto menos tem, mais caro. Quanto mais tem, mais barato. Então, no caso da cana, que vai produzir o açúcar, como na Europa não tinha, acaba sendo bastante caro, os portugueses vão ganhar bastante dinheiro com isso. É tanto que eles chamam de ouro branco, o açúcar. O açúcar era tão valioso, Helena, tão valioso ter açúcar, era tão chique ter açúcar, que era dado como presente de casamento para as pessoas. André. Fazendo um saquinho de açúcar? Tá botando café? Para botar no café, fazer bolo, fazer chá, tomar chá com açúcar, olha que chique. Quantas pedrinhas de açúcar você quer? Naquela época era mega chique fazer isso. Porque não tinha, né? Branco. Oi? Tipo, eles só davam o açúcar pronto, açúcar branco, ou eles também davam, tipo, a cana de açúcar? Não, eles já levavam o açúcar pronto. O açúcar era refinado no Brasil. Tá? Os holandeses ensinaram os portugueses a fazer isso. O Brasil e a Holanda, nessa época, vão ter uma relação muito próxima, porque os holandeses, por exemplo, vão emprestar dinheiro para os brasileiros para poder construir os engenhos de açúcar. Era caro, tá, gente? Tudo tinha que vir de fora. O Brasil era nada. O Brasil era um mato imenso, cheio de nativo. Para construir um engenho e todas as engrenagens de um engenho, tinha que trazer de fora. E daí não tinha dinheiro para isso. Os portugueses não tinham dinheiro, porque o rei dava o direito de explorar o Brasil, mas o rei não ajudava. E ainda cobrava o imposto, tá? 1/5 do que tu produzia é meu. Afinal de contas, a terra é minha, estanco régio. Então, os brasileiros não tinham dinheiro, os portugueses, os brasileiros não tinham dinheiro para fazer o engenho, pegavam dinheiro emprestado com a Holanda. Os holandeses, tem muito judeu na Holanda, tá? E os judeus eram banqueiros, porque eles fugiam da Igreja Católica. A Igreja Católica é contra os judeus. E eles acabavam indo para a Holanda. Então, eles meio que se concentraram ali na Holanda. Olha lá a Anne Frank, né? Descendente de judeus na Holanda, que foi pega na Segunda Guerra Mundial e morta no campo de concentração. Ela era de descendência judaica. Ascendência judaica. Então, tinham muitos bancos na Holanda. E o Brasil daí pegava dinheiro emprestado na Holanda para construir os engenhos de açúcar e produzir o açúcar aqui. Mas isso a gente vai falar depois para ver como é que eles produziam exatamente. A gente vai ver isso. Tá? Mas no primeiro momento, então, é a exploração do pau-brasil e mão de obra do nativo, do indígena. Notem que não tem o escravo africano. Ainda não foi trazido o escravo africano. Ó. Tá? E o que eles estão fazendo com o nativo não é escravidão.
Ainda não é, tá? Porque eles não estão vendendo os nativos, ó. Eles estão fazendo escambo. Eles estão trocando o espelho por um pau-brasil, o chapéu pelo pau-brasil, a faca pelo pau-brasil. E assim eles foram trocando, explorando a mão de obra do nativo, do indígena, mas isso não configura uma escravidão. Porque eles não vendem, eles não podem ser vendidos ainda. Ainda. Daqui a pouco vocês vão ver que o bicho pega. Vamos lá. Então, o pau-brasil, escambo com o indígena, e daí eles construíram feitorias. O que eram essas feitorias? Maquin. Ops, tem alguém chegando nessa hora. Ah, o Edu. Só vou deixar para o Edu. O Marquinhos saiu da reunião. Ai, então deixa eu botar aqui. Posso falar? Peraí. Maquin saiu, Noah não veio, né? Sofia tá aí? Não. Também não, né? Eduardo chegou agora. Sofia também não, João Pedro também não. Pode falar, B. O que eram as feitorias? Feitorias eram meio que fortes de madeira para proteger todo o litoral brasileiro, mas como eram muito poucos, né? Não adiantava de nada. Então eram fortes, eram postos militares para defender o território brasileiro da invasão de outros povos. Deixa eu falar para vocês que os franceses ficaram de olho no Brasil, tá? A França em seguida se formou e vai se jogar no mar atrás de um lugar para dominar. E entre os lugares que os franceses vão querer está o Brasil. Inclusive, os franceses vão dominar o Brasil. Em 1555, os franceses invadem onde hoje é o Rio de Janeiro. Tá? Ali no Rio de Janeiro tem um grupo de indígenas que era inimigo dos portugueses. Os portugueses estavam escravizando eles. Então, esses nativos vão ajudar os franceses a dominar o Rio de Janeiro. Essa dominação vai durar pouco tempo. Em seguida, os portugueses, com a ajuda de outros grupos indígenas, que eram inimigos daquele, vão expulsar os franceses. Mas, durante um tempo, o Rio de Janeiro, a Guanabara, aquela região, foi uma região francesa. Chegaram a fundar uma colônia. Mas como eles se comunicavam com os índios para falar, tipo, que eles iam fazer uma aliança? Porque ele falava francês, o outro falava tupi, tipo, não faz sentido. Sim. Boa. Basicamente, Helena, os nativos vão começar a aprender a falar o português, e os portugueses, entre os portugueses, sempre vai ter alguém que vai falar o latim. Por exemplo, tem um padre que vem para cá, Padre Anchieta, que vai escrever uma gramática do tupi. Olha que legal. Ele vai aprender a falar o tupi e vai escrever a gramática do tupi, como que a língua tupi funciona. Isso é a gramática, né? Que vocês estudam em português. Como que a língua portuguesa funciona. Vocês, por exemplo, aprenderam que o sujeito vem na frente, depois vem o predicado, o verbo pode ser um verbo transitivo direto, transitivo indireto. Vocês estão aprendendo isso agora em língua portuguesa. Tem uma gramática da língua portuguesa. Né? Para eu poder... eu preciso fazer uma concordância nominal. Por exemplo, eu não posso falar a bolo, eu tenho que falar o bolo. Isso... A concordância nominal, a gente aprende também na escola e ouvindo as pessoas falarem, né, claro. E a gente fala várias coisas erradas, né? Por exemplo, a gente vai no mercado e pede, presta atenção nos mais velhos, eles falam errado. Eu quero 200 gramas de carne. 200 gramas não existe, né? 200 gramas de carne. Ou então, eu quero o alface. Não é a alface. A gente também erra. Mesmo sendo da língua portuguesa. Então, o Anchieta vai escrever, inclusive, Helena, uma gramática de como funcionava a língua tupi, como que eles montam as frases, como que eles conjugam verbo, como que são as ações que são descritas, se tem transitividade, se não tem. Então, alguns portugueses davam o trabalho de aprender o tupi, basicamente os religiosos, tá? Que queriam catequizar os índios, vieram para cá com essa função. Helena, consegue fazer isso, olha lá. Lá na Europa, Helena, está acontecendo a Contra-Reforma.
Lembra da Contra-Reforma? Reforma religiosa, Contra-Reforma, é nessa época. Ó. A Reforma Luterana foi nessa época. Em seguida tem a Contra-Reforma da Igreja Católica. E a Igreja Católica, para conquistar novos fiéis, vai criar os seminários e as companhias de jesuítas que vão vir para a América para conseguir novos católicos. Então, os padres vinham muito com essa disposição de entender como que é o funcionamento desses grupos, a língua e como que eles funcionavam, né, para poder tirar essa cultura e ensinar uma cultura cristã. Então, os padres vinham para cá para salvar a alma dos indígenas. Bem entre aspas, né, galera? Porque ninguém disse que estava perdida, mas tudo bem. Do ponto de vista católico, sim. Então, e os indígenas também. Acabavam tendo alguém. No começo, se eu te jogasse na Rússia, agora, Helena, na Rússia, que tem uma língua muito diferente da nossa, uma língua eslava, ou na República Tcheca, sei lá. Tu não sabe nenhuma palavra dessas línguas, né? No começo, tu vai ter que apontar, tu vai ter que falar mesmo com a tua língua, né? Ah, porta, mas tu vai apontar, e a pessoa vai falar qual é a palavra. Sei lá, um mês, tu já está conseguindo identificar várias palavras, daqui a pouco tu está conseguindo identificar frases. Tem muitas experiências de pessoas que vão viver fora sem falar a língua e que, em pouco tempo, começam a aprender. Começam a entender como é que funciona a língua dessa pessoa. Às vezes, o que elas fazem de errado, pega um americano aprendendo português, por exemplo. O que eles fazem de errado é a conjugação do verbo, não é o verbo em si, né? Mas é a conjugação, o tempo verbal, às vezes essa concordância nominal, por exemplo, o bolo, porque bolo para eles é uma palavra feminina, então ele vai falar a bolo aqui. Então, assim, mas tu vai conseguir se comunicar. Em um mês tu tá se mexendo na República Tcheca. Fala aqui. Teve um australiano que veio aqui em casa uma vez, que daí ele... A única coisa... Ele falava português, eu tava falando com ele em português, e às vezes ele um pouquinho em inglês, né? Daí a única coisa em português que ele falava um pouquinho errado era que ele falava com um sotaque, tipo, um pouquinho estranho, na verdade, né? Falava com um sotaque bolo. Sim, é porque às vezes o acento da língua deles é diferente, tem a articulação da língua que eles não conseguem fazer, tem movimento da língua que a gente faz para falar algumas palavras que eles não conseguem fazer. Não tem na língua deles. Mas tem uma coisa que todas as línguas têm. Nenhuma língua fala aspirando ar. Todas expirando. Olha que doido. Nenhuma língua no mundo a pessoa fala quando está aspirando. É aspirando que fala, né? É tudo quando está expirando. Uau, expirando? Oi? Não é inspirar, respirar. Pode ser inspirar, entrar. Não sei, quando entra. Ninguém fala quando está entrando, todo mundo fala quando está saindo. Vamos lá. Então, construíram fortes, que eram postos militares, para defender o território brasileiro da invasão de outros povos. Aqui, especialmente, a França. O rei da França, por exemplo, ficou indignado com o Tratado de Tordesilhas, aquele que dividiu a América e o mundo, né, entre Portugal e Espanha. Ele dizia, como assim vocês se acham no direito de dividir o mundo entre vocês? Queria ver o testamento do Adão. Se nós somos todos filhos de Adão, né? Por que Adão deixou só para os dois, só para Portugal e para a Espanha? Essa foi a frase do rei Francisco I da França, na época, ele discordando do Tratado de Tordesilhas. Tanto discordou que ele foi lá invadir o Canadá, invadiu a Guiana, vai invadir o Brasil, vai dominar territórios na África também. Na África tem territórios que falam francês, ou uma língua parecida com a francesa, né? O Haiti era uma colônia francesa, aqui na América. A Guiana Francesa. O Suriname ainda é da Holanda, por exemplo. Vamos lá. E por último, se eles não colonizaram o Brasil nesse primeiro momento, até 1532, por que eles decidiram colonizar o Brasil? Essa pergunta eu não tinha falado na aula passada,
tinha que pensar, 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 pensar. Posso? Escrito na segunda página do capítulo do livro. Sério? Eu fazendo suspense. Acabou com o meu suspense. Fala, quem fala? Posso falar, André? Ó, Tá bom. Foi por causa que Portugal não queria perder o Brasil para os territórios, para França, para Holanda, esses povos. Portugal não queria perder. Sempre falar que também ele também não queria deixar parado, né? Aproveitou e já deu isso. que leite. Ah, tá. Ó, tem dois motivos. Um é esse, Bernardo. Um é defesa. Ou, em 1532, a França e outros países ameaçavam tanto o Brasil que ou Portugal ocupa o Brasil, com gente falando português, né, para dizer que isso é de Portugal, ou daqui a pouco esses caras vão invadir. Então, esse é o motivo. Ou ocupa ou perde. Mas também porque alguém achou um outro motivo? Porque o litoral era muito grande, eles não tinham como controlar o litoral inteiro, aí eles queriam botar gente pra. Defesa. Tem um outro motivo. Olha lá, em 1500 eles não ocuparam por quê? Porque eles descobriram o ouro lá no Brasil, sei lá. Ou a cana-de-açúcar. Vamos lá, volta na primeira pergunta. Deixa eu voltar aqui. Em 1500... Por causa que o comércio com as Índias deixou de ser tão lucrativo, houve, tipo, alguma quebra? Isso! Mas também porque o comércio com as Índias já não... Calma lá. Não era tão lucrativo. Por quê? O que fazia ele ser lucrativo antes? Eles seriam os únicos que faziam essa rota? Pois os outros países seguiram a mesma rota e também traziam produtos de lá. Então, ó, os portugueses conseguiram descobrir uma nova rota. Em seguida, os holandeses foram atrás e também acharam as Índias. Os ingleses foram atrás e chegaram nas Índias. Os espanhóis foram atrás e chegaram nas Índias. Todo mundo acabou chegando nas Índias. Depois que os portugueses descobriram o caminho para chegar lá, todos acabaram indo. E daí? Se todos estão trazendo os produtos das Índias, já não é tão lucrativo. Bom, lá em 1500 é assim, quer ver? Achei uma terra. 1500, achei uma terra. Não, mas o comércio com as Índias é mais lucrativo. Vou ficar aqui. Deixa a terra lá em stand-by e vou fazer comércio com as Índias. Quando o comércio com as Índias já não é tão mais lucrativo, bom, vou achar alguma coisa no Brasil agora que dê lucro. Ou eu ocupo o Brasil, ou eu perco ainda. Então, tem dois motivos que vão impulsionar Portugal, Dom Manuel, nessa época governava Portugal, a colonizar o Brasil. Ou coloniza, ou perde. E o comércio com as Índias já não é tão lucrativo, eu preciso colonizar esse território antes que os franceses o façam, e fizeram, né, em 1555, ou qualquer outro país, né, acabasse vindo dominar o território brasileiro. Os espanhóis, por exemplo, ameaçavam Floripa, né, essa região do sul do Brasil, vai ser ameaçada pelos espanhóis. Então, por isso que eles acabam colonizando o Brasil. Daí, ó, colonizar, aí começa Brasil colônia. Colonizar é povoar. O rei precisou pensar um jeito, como que eu vou levar gente para lá? Que gente vai para lá? Que tipo de gente vai querer ir para lá? É o meio do nada, é mato, é começar tudo do zero. Daí isso a gente vê na nossa próxima aula. Fizeram a correção? Sim.
O Sim. único que eu não tinha acertado era ali dos fortes pra defender de madeira. Beleza, então. Gente, Eu não tinha correção. acertado nenhum porque eu confundi o período, então. Ah, Brasil colônia, então. Aí, Qual o primeiro? colônia. Oi. O que foi? Não falei nada. Então, gente, olha lá. Quem não corrigiu, depois eu mando no Class a correção. Façam a correção, ok? Esse período de 30 anos é tranquilinho de entender, é fácil de entender, não tem dificuldade. Leiam o capítulo e na próxima aula a gente continua com o Brasil Colônia. Daí sim a gente vai ver como que o rei de Portugal vai convencer as pessoas. André, tenho só uma pergunta. Diga. Aquela tarefa que você mandou lá da capitania hereditária, essas coisas, que era pra fazer um desenho, isso é pra enviar?